bem? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço a Charlotte pela organização, ao professor Sérgio Proença pela recepção. E eu não vou utilizar uma apresentação de PowerPoint, porque eu vou pedir a projeção aqui na tela do próprio edital, da chamada que existe na FAPESP, ok? Porque eu acho que é fundamental nós focarmos nisso, porque a gente trabalha muito para fazer um edital que tenha todas as informações necessárias, mas que também seja muito objetivo, né? Para realmente conseguir aí orientar da melhor forma que os pesquisadores tenham todas as informações para submeter a proposta, tá ok? Então eu vou tomar a liberdade de acompanhar aqui do computador para nós realmente nos atermos ao edital em si, tudo bem? Bom, essa é a página da chamada da FAPESP. A FAPESP tem uma página que chama FAPESP, né? No site da FAPESP, logo na página inicial, tem um link para as chamadas, né? E essa página, a gente também procura usar nomes muito intuitivos, né? Se você coloca fapesp.br/chamadas, já aparecem ali todos os editais, tanto passados quanto previstos e os que estão vigentes atualmente. Então, essa chamada aqui, colocando a extensão fapesp.br/16466, se você só coloca o número já é suficiente, nem precisa colocar a extensão toda. Vai aparecer aqui a chamada, que na verdade, né, ela é uma chamada para todo o programa Horizon Europe, como a Charlotte comentou. A chamada Marie Curie, ela é um edital dentro do Horizon Europe, mas há centenas de editais durante o programa todo, que tem uma duração média aí de 7 anos. Então, vamos começar aqui. As modalidades de apoio da FAPESP para essa chamada são auxílio à pesquisa regular, auxílio à pesquisa projeto temático e auxílio à pesquisa jovem pesquisador. Então, aqui, pessoal, em toda a chamada, né, vai haver essa intersecção de modalidades de financiamento entre as agências. Então, a Charlotte falou das regras do Marie Curie, e eles têm as regras deles próprias. E aí, cada agência vai fazer uma intersecção com as suas próprias regras. Então, na FAPESP, o que está sendo aberto? Essas 3 modalidades de apoio, que são auxílios à pesquisa. Aqui, muita gente já pergunta, mas e as bolsas, né? Eu posso solicitar uma bolsa? Não diretamente. Você não pode submeter uma solicitação de bolsa de doutorado, sanduíche ou bolsa de pós-doutorado, mas isso pode ser um item financiável dentro do auxílio à pesquisa. Então, dentro do auxílio, o pesquisador, lá nos itens financiáveis, a gente vai chegar lá, ele pode colocar bolsas e aí sim selecionar os bolsistas para realizar o projeto. Tudo bem? Bom, então, como eu disse aqui, né? As modalidades são essas. E aí, quando a gente fala da modalidade, uma dúvida também que surge muito é: eu sou elegível para essa modalidade, né? Um pesquisador? Eu sou elegível para ter um APR, ou um jovem pesquisador, ou um temático? Nesse sentido, a FAPESP disponibiliza nessa chamada uma consulta prévia. E isso é muito importante. Por quê? Nesse momento, né, como a Charlotte disse, em que vocês encontram pesquisadores, em que vocês começam um contato inicial, muitas vezes surge essa dúvida e depois acaba sendo um desapontamento, né? Eu achei que eu conseguiria solicitar, por exemplo, um auxílio temático e não foi possível. Eu, na verdade, não tenho condições de pedir um auxílio dessa envergadura. Eu poderia ter solicitado outro auxílio que, consequentemente, teria outras questões orçamentárias, outras questões envolvidas. Então, nesse sentido, justamente para alinhar as expectativas com o parceiro logo do início, a FAPESP disponibiliza uma consulta de elegibilidade. Então, você vai enviar essas informações que constam aqui, e é bem simples, bem resumido, né? Basicamente, a súmula curricular, o orçamento estimado, o tempo, né, de expectativa de realização desse projeto e uma descrição resumida do que se trata esse projeto a ser submetido. Com isso, a FAPESP
em 15 dias, vai dar um retorno para aquela modalidade que está sendo questionada, se você é elegível ou não. E, então, você vê que você já consultou seu orçamento, ó, você já tinha um orçamento solicitado. Então, você vai poder alinhar com o parceiro de maneira muito mais assertiva de que maneira você pode participar. Porque, como a Charlotte disse, o Brasil, em geral, vai financiar os seus próprios pesquisadores. Países fora da Europa vão financiar os seus próprios pesquisadores, né? Como ela disse, há uma exceção, em alguns casos, em que a União Europeia entende que aquele projeto é de suma importância e prioridade para eles e oferece esse financiamento, mas, no geral, eles pedem que cada um peça recursos para o seu próprio país. Então, aqui, você vai ter esse retorno enquanto você está elaborando a proposta e você vai poder ter essa discussão com o seu parceiro de maneira assertiva. Tudo bem? Bom, feita essa consulta de elegibilidade, você tem um retorno, e aí você pode seguir com a sua submissão lá na Comissão Europeia. Você não precisa necessariamente já fazer a sua submissão à FAPESP. Alguns, por exemplo, esperam que saia o resultado lá, e aí sim, caso aprovado, aí ele submete o projeto completo na FAPESP. Não há necessidade de ter um paralelismo. As exigências para a submissão dessa proposta são... esse é um item de suma importância, então eu vou ler na íntegra, tá? A proposta submetida à FAPESP será aceita para revisão somente se deixar claro que o COPIAI em São Paulo tem uma participação relevante no projeto de pesquisa completo, né, que foi submetido ao Horizon Europe, e que ele liderará uma parte relevante do esforço de pesquisa, ou seja, aqui são exemplos, né? Ser líder de um work package, né, de um pacote de trabalho ou de tarefas, ou cuja participação é fundamental para a realização de atividades específicas descritas na proposta do Horizon Europe. A colaboração resultante deve ter como objetivo contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo. Por que isso, né? Porque, como conversamos, são modalidades de financiamento para a pesquisa no Estado de São Paulo. Então, esse projeto, ainda que ele contemple, por exemplo, no caso da Marie Curie, o intercâmbio de pesquisadores, esse intercâmbio ele é uma parte do projeto, mas ele não é o projeto todo, né? Ele tem desafios, metodologias que são específicas e que vão estar para além do intercâmbio, olhando para o projeto como um todo. Eu vou chegar um pouquinho mais em detalhes nisso quando a gente falar dos critérios de análise de cada modalidade. Bom, então a proposta deve ser escrita em inglês, no caso aqui falando do projeto específico, e seguir as modalidades de apoio. E aí você vê que há um link aqui para cada modalidade. Por que isso? Porque depois você vai, então, entrar no link de escolha e seguir quais são as exigências para a modalidade que você está submetendo. Então, gente, é importante dizer isso, que não haverá uma redução dos critérios de exigência daquela modalidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, um temático, ele tem aqui uma série de critérios de exigência que estão, por exemplo, aqui na análise. Quando eu vou lá para a análise das solicitações, eu tenho no item 13... os critérios de análise. Deixa eu só pegar aqui para vocês, que isso é bem importante. Deixa eu dar um localizar, que ele vai fazer mais fácil. Aqui, item 12.1.7, critérios utilizados na análise. Então, olha, para analisar um temático, por exemplo, os critérios de análise do projeto de pesquisa vão ser todos esses aqui: ousadia, abrangência, potencial de inovação, avanços e resultados que vão trazer para a área do conhecimento e que se insere, tudo isso, ok, pessoal? Então, existe um formato também sugerido aqui, todas as orientações para fazer um projeto de pesquisa temático. Vocês vão ver que lá no SAGE há 2 documentos diferentes. Um onde você submete a proposta que foi enviada para o Horizon Europe,
Essa proposta é a proposta em que todos participaram e cada um tem as suas contribuições, mas separado disso você vai submeter o projeto de pesquisa que vai ser efetivamente desenvolvido em São Paulo. E esse projeto vai ter a amplitude que a modalidade de financiamento exige e parte dela vai ser o intercâmbio de pesquisadores. Então, essa é uma questão muito importante, porque se há uma submissão simplesmente do que foi submetido na Europa, aqui em São Paulo, ou, né, isso acontece muito para várias outras agências, isso não é justificável. Né? Não atendeu ao critério da modalidade local. Então, aqui, falei dos critérios de análise, vou falar um pouquinho também, que muita gente tem dúvida dos itens financiáveis, principalmente no Marie Curie. Por quê? A questão das diárias e das despesas de passagem, que a Charlotte comentou que cada país paga o seu. Né? Cada país paga os seus pesquisadores. Então, os pesquisadores daqui, quando forem para a Europa, eles vão solicitar despesas de transporte e despesas de diárias. E aí, na FAPESP, para quem já conhece, tem um item, tem uma reserva técnica institucional. Dentro dessa reserva tem uma parcela de benefícios complementares. E muitas vezes as pessoas falam, mas onde eu uso benefícios complementares e onde eu uso, né, em que parte eu peço diárias? Então, os objetivos, eles estão claros aqui na norma. Ó. Aqui está escrito despesa de transporte para atividades diretamente ligadas à realização da pesquisa. A reserva técnica e o benefício complementar é para participação em evento, para divulgação de trabalho, para participação em reunião, tudo bem? Então, aqui, quando eu pedir, eu tenho que efetivamente coletar dados no exterior, eu tenho que efetivamente, né, fazer algo que vai intrinsecamente, né, ali está ligado ao desenvolvimento da pesquisa, para isso eu vou poder pedir diárias e despesa de transporte. E aí, vocês vão ver que lá no formato do projeto tem um cronograma. Nesse cronograma eu vou deixar claro, olha, então, dentro do meu plano de ação, dentro do meu plano de trabalho do projeto, a etapa tal, X, a etapa X, quando for ser desenvolvida, no país Y, eu vou alcançar esse objetivo. Então, está claro ali por que eu estou pedindo X diárias, por que eu vou ficar no país por determinado tempo e quais passos, quais ações do projeto de pesquisa vão ser realizadas. Tudo bem? Se eu coloco aqui uma solicitação para participar de evento, para coisas desse tipo, não é aprovado, tá bom? Então, é por isso, tem que ser definitivamente para realizar a pesquisa. Esses dois itens que eu falei, critérios de análise e itens financiáveis, são os que mais nós recebemos questionamentos, por isso que eu procurei contemplar aqui. E aí, voltando então para a chamada, eu tinha parado aqui, né, onde nós seguimos as normas de cada modalidade, e basicamente inclui uma sessão curta demonstrando por que a participação do PI é relevante no Horizon Europe, que é também o que já está frisado lá no item 3.1, quando eu comecei. Essa proposta, então, depois vai ser submetida no SAGE, o caminho está indicado aqui, e, como eu disse, a avaliação da proposta seguirá os procedimentos padrão utilizados pela Fundação, pela FAPESP. Né? Então, por isso que eles têm que ser seguidos. E a proposta será financiada somente se também for aprovada pelo Horizon Europe. Só mais um minutinho, posso, Charlotte? Só para concluir aqui, que já deu meu tempo. Então, aqui, uma coisa importante. Como eu disse, não há exigência de um paralelismo de submissão. Você pode esperar o resultado lá e, quando você tiver o resultado, você submete o projeto, se for positivo, né, na FAPESP. Ou não, você quer garantir e já submete ao mesmo tempo que a proposta foi submetida lá, porque você quer saber o resultado aqui de forma independente. E um último item que eu vou falar é sobre a questão de matchmaking do lado contrário. Né? A Charlotte mostrou aí ferramentas, né? Hoje em dia elas são muito conhecidas, dessas Research Networking Tools, que são ferramentas para formar redes, e ela mostrou algumas para localizar parceiros na Europa, mas até aqui divulgando, né, na nossa chamada, como que parceiros encontram pesquisadores em São Paulo. Eles podem usar a biblioteca virtual,
Inclusive, se esse item, Charlotte, puder também estar divulgado por vocês, hoje em dia, essa nossa ferramenta ela tem uma interface de contato, então você encontrou um pesquisador lá, ela já abre um campo se você quiser enviar uma mensagem para ele, e isso também é uma questão que ajuda muito e que nós temos tentado divulgar para estimular os parceiros internacionais a localizar parceiros em São Paulo. É isso, e eu fico à disposição para as perguntas e respostas na próxima sessão. Obrigada.